eu sou a Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, já deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. E uma resposta bem parecida, na verdade, que eu até mencionei aqui no contexto, que surgiu me impor mais sem parecer agressiva. Que é justamente o que eu falei ali. Quando eu falei que eu tinha algumas respostas ácidas, né? É exatamente essa agressividade, que não é a agressividade do ataque, né? Ou da ignorância gratuita, mas é quando a paciência vai embora e você tem traços muito racionais, como eu tenho o traço rígido junto com o psicopata, que também é bem racional, e o oral vai embora, o oral tá baixo, o oral tá na dor, fica ali aquela empatia, aquela malemolência para contornar um pouquinho, para dar uma passada de pano na situação. Ela vai embora, fica ali só a razão, e aí você fala objetivamente coisas que parecem agressivas, que parecem, quando você olha e fala, eu só falei o fato, só falei a realidade, só que vai aquela, né, tem até aquele meme, né, do corte rápido Tramontina, que é aquilo, eu respondi na lata e fica aparecendo um corte, né, fica aparecendo grosseria, agressividade. Alguns casos, algumas vezes é grosseria mesmo, não é só a aparência, mesmo que não tenha sido a intenção. E isso acontece por conta disso, por causa dos traços racionais sem os traços emocionais em harmonia, né? Quando um deles sai de cena numa negociação, numa conversa, enfim, num determinado ambiente, você fica com sérios problemas, você corre esse risco. Agora, quando a gente conhece como que a gente funciona, aí sim a nossa vida, né, fica bem mais leve e um pouco mais prática de lidar no dia a dia. A outra resposta que tem aqui é parar de procrastinar e ter mais disciplina. Curioso, porque estava conversando com uma amiga esses dias e ela falou ela fez uma pergunta exatamente sobre a procrastinação. No caso dela, ela estava numa situação em que ela acabou tendo que ficar um pouco em casa, reservada. E por não ser uma opção, né, era uma situação que ela precisou estar muito tempo em casa. E ela é uma pessoa muito ativa, ela é uma pessoa que tem traços racionais também muito altos. E embora ela também tenha um traço ali da disciplina, um traço da organização, ela é toda metódica, toda cheia, toda da rotina. Porém, quando esse traço dela, que é mais ativo, se vê sem poder agir, né, se vê excluído, né, dos ambientes comuns dos quais ela estava acostumada a conviver, a mente dela fica agitada e ela fica ali querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo e acaba que não faz nada, porque nada parece muito bom, porque aquele ambiente que ela frequenta que ela frequenta, que ela está mais ativa, naquele ambiente ela é boa, as pessoas a reconhecem, naquele ambiente ela brilha, ela resolve problemas, ela resolve coisas, e aí quando ela está num outro ambiente e ela tem que começar alguma coisa ou fazer alguma coisa que ela não se sente muito boa, ela vai pulando de uma coisa para outra até achar algo que ela se sente boa, só que nada é muito bom. E aí ela vai empurrando, ela não vai terminando nada com coisa nenhuma, porque o problema dela não é a disciplina, por assim dizer, mas é aquele sentimento de eu não sou tão boa, eu não estou num ambiente em que eu esteja brilhando, eu não estou num ambiente em que eu não estou fazendo uma atividade que vai me gerar grande reconhecimento, não vai ser aquela atividade que alguém vai falar, uau, foi fulano que fez. Então tem vários, nesse caso
particular, né, dessa minha amiga. O cenário era esse. E tem várias outras circunstâncias, né? Cada traço procrastina por um motivo diferente. Quando aquela atividade não tá, ou tá reforçando alguma dor ali, vai causar rejeição nas pessoas, né? Quando estiver pensando em alguma coisa que pode ser que as pessoas não aceitem, né? Não é uma ideia que as pessoas, ou alguém já até criticou aquela ideia antes, ele não vai querer levar aquilo para frente porque a ideia dele foi rejeitada. Aí vai ter aquele procrastinador do detalhista, né? Que ao invés de ele ir para a próxima atividade, para dar sequência, ele fica infinitamente corrigindo a anterior e fica atrasando a próxima etapa porque ele está inseguro em relação àquilo que ele concluiu antes, ou que ele estava concluindo, que na verdade não termina nunca, exatamente porque ele fica sempre aí no vício da revisão, aquele escritor que faz um livro e não coloca ele para frente, fica sempre revisando, mudando, fazendo um monte de coisa e não avança para a próxima etapa. Então cada traço vai ter um motivo específico para o qual ele tá procrastinando. E aí na prática, nenhuma técnica contra a procrastinação, nenhuma técnica de disciplina vai te levar para o próximo passo se você não olhar para a dor do traço, para não olhar para o traço que está doendo e contornar aquilo, olhar para aquilo, tratar aquilo, né, aquela dor na medida do que for possível, porque nesse caso a minha amiga, ela não vai poder simplesmente sair do momento que ela tá e voltar para o trabalho ou voltar para outros ambientes em que ela brilhe. Ela vai ter que contornar aquela situação ali do jeito que ela dá, do jeito que dá para ela no momento, mas a necessidade dela é de brilhar, não é necessariamente parar de procrastinar, que na verdade o parar de procrastinar, ela vai, quando ela conseguir reparar de outras formas, não naquela atividade que ela está procrastinando, mas com outras, aquela necessidade daquele traço, né? Aquela necessidade de brilhar daquele traço, aquela necessidade de ser reconhecida, porque por mais que sempre fala, você não pode querer a aprovação dos outros, depende, porque no caso nós temos a nossa família, que eu falo, marido, cônjuge, né? O cônjuge e os filhos próximos, menores ali, que é um núcleo que é querido para nós, naquele ambiente a gente gosta, assim, a gente não pode viver em função disso, mas que é benéfico ser reconhecido, ser amado de verdade, é inegável. Então, nós somos seres relacionais, nós vivemos para isso e faz parte da nossa vida. Uma coisa é você viver em função disso, outra coisa é a gente saber que aquilo faz bem. E realmente, determinados ambientes nos deixam melhor do que outros. Porém, existem situações que realmente a gente vai estar sujeito a ambientes diferentes, a situações diferentes, quebras de rotina. E nessas quebras de rotina, a gente precisa saber ajustar ali as necessidades dos nossos traços. Porém, a gente só consegue fazer isso quando a gente conhece os nossos traços. Uma outra resposta que tem aqui é vender melhor sem parecer forçada. Isso eu aprendi. Vender é para todos, não só vender no sentido de algo, né? Vender um produto, vender um serviço. Mas o tempo inteiro nós estamos vendendo, nós estamos nos vendendo, vendendo as nossas ideias, vendendo a nossa imagem, vendendo várias coisas sobre nós que faz parte, né? Que a gente pode considerar venda, porém nós não temos essa consciência, né? Nós não somos ensinados a isso e muitas vezes o que a gente vende sobre nós é coisas ruins, né? Aquela pessoa que tá sempre com aquele hábito de apontar um defeito em si mesmo, ela tá vendendo uma imagem. Aquela pessoa vitimista, ela tá vendendo para os outros essa imagem de coitada de mim. E ela pode simplesmente mudar de postura. A postura por si só é um excelente outdoor. Não só a postura física, né? Mas a postura comportamental. Ela fala muito sobre nós, sobre aquilo, o posicionamento que a gente quer
adotar, né? No que a gente escolheu adotar. E realmente, vender melhor, vão ter algumas pessoas que vão ter uma capacidade infinita, quase infinita, de negociar qualquer coisa. Eu falo, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, deixa eu ser polida para não acabar expondo, embora seja uma qualidade positiva do que eu vou falar, que eu brincava que ela conseguia vender até cocô no potinho. Qualquer coisa que ela pegasse para convencer alguém de algo, ela conseguia. Eu não me recordo de nenhuma situação que ela não tenha dado nó em pingo d'água para conseguir. E ela conseguia se sair tão bem de tantas enrascadas. e ela vendia coisas assim que você olha, ela vendia uma caneta como se fosse, nossa, a última geração do iPhone. Mas não era aquela coisa caricata e forçada. Ela vendia e convencia de fato, né, as pessoas das situações, das coisas que ela queria, das alternativas que ela tinha criado. E ela tinha muito isso. Naquela época eu também ainda não conhecia a análise corporal. Hoje eu sei que ela tinha um pico gigantesco do traço de caráter psicopata, que apesar do nome, ele é aquele traço que te dá aquele manejo na negociação, é aquele cara, é aquela pessoa que consegue conectar pessoas e ideias, de fazer com que todo mundo se sinta ganhando, mesmo que na prática não tenha sido exatamente assim. Na verdade, não é nesse sentido negativo, né? É naquela coisa do ganha-ganha mesmo. Ela consegue articular as coisas, argumentar, articular, e consegue conectar as coisas de uma forma que você sai convencido de que ela tem razão, de que aquele é o caminho, e vamos fazer, e vamos na dela. E geralmente é isso mesmo, vai na dela que cola. Vai na dela que cola, porque ela sabe dos paranauê. Nesse sentido, né? Nesse quesito de vender ideias. E realmente, para quem tem muito desse traço, realmente é natural. Essa pessoa, geralmente, ela já... Desde pequenininha que ela sai convencendo as pessoas, articulando as pessoas. Porém, contudo, entretanto, embora todos nós tenhamos os 5 traços de caráter, então não vai existir ninguém que não tenha pelo menos um pouquinho desse traço, só para dizer, eu tenho 15, não chega a ser pouco. Porém, na combinação, ele fica ali, né? Ele fica mais como um aliado dos 2 maiores, que são o rígido e o oral, do que propriamente atuando por conta própria ali. Então, ele ajuda nesse sentido. Porém, vão ter pessoas que vão ter um tempo menor para ficar em campo vendendo, seja, como eu falei, vendendo a própria imagem, vendendo ideias, vendendo coisas. Eu me recordo, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei como operadora de telemarketing. Era receptivo, então eu não precisava ligar para ninguém para vender nada. Porém, mesmo no receptivo, tinha ali alguns processos, alguns serviços e produtos que eram necessário vender, né? Só que, graças a Deus, as metas ali eram por equipe, não tinham metas individuais naquela época. E era um pouco livre, né? Um pouco de boa. Quem quisesse vender muito, vendia muito. Quem tinha as recompensas, né? Para incentivar o pessoal a vender. Porém, mesmo assim, não era muito meu forte, não. Mas eu até consegui vários prêmios, várias recompensas, nem metade do que aqueles outros que tinham muito mais o traço psicopata conseguiram. Mas eu ia ali, fazia no meu tempo, e hoje eu sei que eu exatamente usava os meus 15% ali para fazer aquele pouquinho que eu fazia de venda. E ok, agora se eu tivesse num ambiente muito mais acirrado,
com aquele tipo de metas mais agressivas e individuais e ficasse com alguém buzinando no meu ouvido, Camila não vendeu, aquilo ia me desgastar enormemente, porque essa bateria dos 15% ia acabar muito rápido e não ia sobrar nada. Não ia sobrar nada para eu conseguir vender, e a oralzinha, que é a empática, ia ficar triste, ia ficar acuada por causa do ambiente hostil. Ia sobrar quem? A rígida, que ia executar. Tem que fazer, eu vou fazer, mas vou fazer na força do ódio. E aí não ia ficar muito bom. Não ia ficar muito bom tretando com os clientes por telefone. Graças a Deus não era esse o cenário. Mas olhando, passou por um triz. Passou por um triz de chegar nesse ponto. Na verdade, não passou por um triz, não. Eu tive uma outra experiência, não como atendente mais, de uma empresa que tinha essas metas bem agressivas, que se eu olho e falei, se eu tivesse lá nessa época, eu tava ferrada. Na verdade, se eu tivesse lá nessa época, eu não estaria mais lá. Teria saído há muito tempo. E é importante a gente conhecer como a gente funciona, o quanto de cada traço a gente tem e adaptar, porque vender todo mundo pode, todo mundo consegue. Agora, o quanto, talvez a meta mais agressiva, você precisa, se você for o dono da empresa, talvez você precisa de outras pessoas que têm mais desse traço para você conseguir alcançar, sem matar a saúde mental de ninguém, essa meta mais agressiva. Agora, se der para ajustar a meta aquilo que você consegue executar por dia, será o melhor cenário para você do que ficar querendo vender a mãe, sendo que você tem pouco do traço de caráter necessário para essa articulação, e todos os seus outros juntos podem ser que eles não tenham a melhor desenvoltura para o objetivo que você quer alcançar. Então, tudo depende de como você funciona, né? De quais são os seus traços de caráter, qual o seu mapa de caracteres e quais são os objetivos que você quer atingir. Aí, as últimas respostas que eu coloquei aqui, eu vou até colocar as duas juntas, que é parar de me sentir tão julgada pelos outros e descobrir por que me sinto desconfortável em certas roupas. Essa última até é mais simples de responder, que até isso, né? Até o conforto das roupas que você usa fala muito sobre os seus traços de caráter. Eu não tô falando aqui necessariamente de estilo, nem das características da roupa. Das características até dá para falar um pouco, mas de estilo mesmo, de qualidade. Ou escolhas, né? Tipos de escolhas de roupa. Mas, falando de conforto, os traços que gostam bastante de conforto são os traços de caráter oral e o traço de caráter masoquista, que embora também o nome não tenha nada a ver com transtorno, é um consenso científico e Reich, Lowen e Freud que se entendam com esses nomes aí que eles colocaram para os traços de caráter. Porém, esses dois traços, eles são aqueles traços que gostam do conforto. O oral vai gostar daquela roupa fofinha, aquela roupa que traz conforto, aquelas roupas molinhas, aquelas roupas fofinhas, o moletom, aquelas roupas que te deixam, aquela roupa de ficar em casa, aquela roupa que você fica lá largado de boa, de meia no sofá. Meia não, porque acabou de sair o verão, ainda nem esfriou ainda, mas enfim. O masoquista também. O masoquista, ele não vai ligar muito nem pro estilo. Ele vai o mais neutro possível, o menos colorido possível, mas o máximo de conforto para trazer segurança, que ele gosta de ficar seguro. Então, ele vai usar aquela roupa que menos chamar a atenção pro corpo dele possível. Então, todos os traços, eles vão ter as suas particularidades. O traço de caráter rígido é aquele que vai trazer mais sensualidade, mais pele, decote, não necessariamente vulgaridade, sensualidade. É aquele que vai trazer um pouco mais destaque para as curvas.
ele vai trazer aquela imponência, né, nos homens, vai trazer aquela questão do estilo mais sofisticado, né, do boyzinho ou do homem de negócios. Eles vão trazer um pouco mais de sensação de status, né, de sensação de presença para o estilo, para a roupa. E o oralzinho é aquele que vai ficar mais de boa. O esquizoide, que é o traço mais descolado da realidade, né? Que é o mais nem aí para sua opinião. Ele é aquele que vai ousar, né? Que vai usar, vai andar fora do padrão, fora da casinha. Ele vai ficar de boa na criatividade dele. É aquela pessoa mais fashionista e tudo mais. E cada um vai ficar bem dentro da sua característica. Quanto mais de cada traço você tiver, mais desse estilo você vai querer usar. Então, se você tem muito do traço oral, você vai querer usar muito mais roupas confortáveis do que roupas ousadas. Aquelas roupas que tem aquelas tramas, aquelas que marca a cintura, que aperta, ferrinho, algumas coisas odiáveis para quem tem muito do traço oral é etiqueta, ferrinho de sutiã. E até uma dica, acho que eu até devo ter falado isso em algum outro vídeo, que é, se você quer saber se o seu traço de caráter oral tá na dor, presta atenção nas etiquetas da sua roupa, principalmente aquelas roupas que não são novas, aquelas que você costuma usar sempre, e que a etiqueta passa batido sempre, porém tem aquele dia que aquela mesma roupa parece que tem uma etiqueta que tá com pacto no coisa ruim, que fica te cutucando a vida inteira. Sutiã também, você passa bem vários dias, tendo usado várias vezes aquele sutiã, e num belo dia que você resolve colocar e o seu traço não tá lá muito bom, parece que fica uma faca ali, cutucando e te pinicando. E é muito engraçado. O meu termômetro, né, pra identificar que o meu traço tá precisando de atenção é etiqueta de roupa velha e sutiã e ferrinho de sutiã que tava bom ontem, hoje já não tá mais. Hoje ele já tá te pinicando. Então, esse conforto, essas características, né, de cada traço, fala muito sobre o que você gosta de vestir. Porém, contudo, entretanto, por exemplo, não é porque você tem um traço oral que você vai andar desleixada num ambiente em que o dress code peça algo diferente. Por exemplo, eu trabalhei por um tempo também num ambiente em que o dress code era roupa social. Calça jeans era pro dia da sexta-feira, tinha o dia da calça jeans, o dia da roupa mais de boa ali, que dava pra colocar um tênis, que não precisava necessariamente ser roupa social. E aí, nesse caso, é preciso adaptar o dress code ao conforto. Nem toda roupa social, nem toda roupa um pouco mais refinada, elas são desconfortáveis. Então, é preciso adaptar ali as duas coisas, o conforto com a necessidade do ambiente. E também não dá para esquecer que nós temos os 5 traços, então não dá para ficar muito tempo travestido de um traço só e deixar outros traços na dor. Por exemplo, eu sou oral rígida, os meus maiores picos, né, são oral e rígido. Então, eu não posso ficar simplesmente muito confortável e esquecer um pouco desse lado mais sensual, que gosta mais de uma blusinha, de uma blusinha, que gosta mais de saia e vestido. Bem que saia e vestido super confortável. O que gera desconforto é o que fica debaixo da saia, que aí eu sempre uso ali um shortinho por baixo e tudo mais, pra me sentir segura e confortável. Então, sempre precisa pensar ali na combinação de quanto de cada traço você tem e adequar ali o seu estilo e o seu conforto às necessidades dos seus traços. E parar de se sentir julgada pelos outros em relação à imagem e ao corpo, ele entra um pouco, como que eu posso dizer? Tem 3 traços especificamente que tem uma relação ali com a imagem e o corpo,
E em paralelo com o excesso de peso, que são os traços masoquista, oral e o rígido, que eles, respectivamente, né, eles vão ter ali algumas questões de querer ser forte demais para carregar o peso do mundo inteiro, o peso das pessoas, é aquela pessoa solucionadora de problemas e que todo mundo do universo que tem algum tipo de problema vai lá pedir para ela resolver, ou para ela ajudar, ou para ela interferir. E aquilo vai sobrecarregando a vida dela. Ou mesmo no trabalho, né? Aquele trabalho em que ela precisa ser forte, ser a manda-chuva, comandar tudo e segurar todas as pontas. E tudo isso sobrecarrega, principalmente as mulheres. Não somente, mas principalmente que aí no mercado corporativo pesa um pouco ali para as mulheres. No caso, tem outras pessoas que vão ter uma relação de destaque, né? Aquela pessoa que, sabe o gordinho engraçado? Teve até um caso, aquele ator, o Leandro Hassum, que ele era bem gordinho, e quando ele falou que ia fazer a cirurgia, teve uma pessoa que falou, que eu conhecia, né? Que falou, nossa, ele vai perder a graça. Que é indiretamente, inconscientemente, né? A pessoa estava relacionando o peso do ator com o talento dele. E, ele era engraçado porque ele fazia papéis gordinho. Papéis de gordinho, e ele realmente... O Leandro Hassum em especial, os personagens deles eram o gordinho engraçado. Ele usava, né, o peso dele na construção dos personagens. E ele ficou conhecido pelo gordinho engraçado. Porém, o talento dele realmente não estava no peso dele. Mas essa relação inconsciente do peso com a aprovação ou com a atenção das pessoas, ela não é por acaso. Então, muitas vezes, realmente, a pessoa prefere ser conhecida como a gordinha engraçada do que ser esquecida, ser abandonada, do que não ser vista por ninguém. Então, é melhor você ser visto para fazerem chacota, para fazerem piadinha, ou mesmo porque te acham engraçadinha, fofinha, legal, do que você se sentir abandonado, sozinho e sentir que não faz parte de nenhum ambiente, né? Que não pertence a nenhum ambiente. Então, existe cientificamente comprovado, né, uma relação entre a dependência emocional e o excesso de peso. E também, falando ali do outro traço de caráter, o rígido, ele tem uma relação muito aguçada ali com essa parte da sexualidade, com essa parte emocional mesmo, relacional, não necessariamente do sexo, mas a questão relacional, né, dessa atividade, dessa energia de vida, né, essa energia de viver e de gerar, que a energia sexual ela não é só não existe só para o sexo, né, ela existe no corpo e a gente consegue fazer uma manutenção dessa energia com outras atividades, com exercício físico, por exemplo. Então, é a energia de vida, né? A energia de viver. Porém, algumas pessoas têm, por vários motivos e traumas, ela tem ali uma necessidade de proteção, né? De se proteger, seja como a pergunta aqui, de ser julgada pelos outros, né? Aquela pessoa que ela fica feia porque ela é julgada por ser bonita, sabe? Aquela pessoa que, se ela é bonita, ela foi contratada porque ela é bonita. Ou ela foi promovida porque ela saiu com o chefe. Então, ela é estigmatizada por ser bonita, ela acaba se protegendo e se enfeiando de alguma forma para sair um pouco para não ser julgada pelos outros, né? Porque o inconsciente dela fala, se eu ficar um pouquinho mais feia, as pessoas não vão me julgar. Então, realmente existem ali um mecanismo, né, que a mente cria de se proteger ou de ser forte ou de se destacar, né, de aparecer usando a imagem e o corpo, e usando distorções, né, de imagem e do corpo. E falando de distorção também, no traço rígido, também entra aquelas questões de distorção de imagem mesmo, que às vezes a pessoa nem tá feia,
mas ela não gosta de se ver no espelho. A Sandy tem muito disso, né? Em várias situações que ela fala de que não sai sem maquiagem e que ela não gosta de se expor. Ela tá sempre ali pensando no que os outros vão pensar dela, né? Como assim, eu, né, perfeita, não posso aparecer sem maquiagem nunca. Então, realmente existe essa distorção de imagem relacionada aos traços de caráter. E quando a gente entende como a gente funciona, não diria que a gente vai resolver de um dia para o outro essas questões que são mais profundas, que requerem outro tipo de acompanhamento em conjunto, né, o paralelo. Elas vão demandar um pouco mais, são questões mais existenciais e não somente circunstanciais, que a análise corporal se propõe a tratar as circunstâncias, né? Que vai manejar a situação do dia a dia ali, como que eu posso cuidar dos meus traços no dia a dia. Porém, é possível, né? Com esse conhecimento, a gente parar, pelo menos, de entender, por um lado, né, a causa raiz das questões, e por outro, parar de se maltratar tanto e buscar alternativas para amenizar ali aquela situação. Então, essas foram os principais, né, que eu selecionei. Tinham outras, mas eu selecionei algumas para o episódio não ficar muito longo. Mas caso tenha aqui alguma outra dúvida ou alguma outra questão que você quer confirmar se a análise corporal te ajuda ou não, você pode deixar nos comentários que eu vou te responder. E dependendo aí, como eu falei, das perguntas, né, das dúvidas, pode ser que eu gere um outro vídeo para te explicar, né, para explicar melhor. Ou se você preferir, caso você queira já agendar a sua análise corporal comigo, aqui na descrição do vídeo tem o link para você se inscrever, né, para você entrar em contato comigo para contratar a análise corporal, que eu explico certinho como funciona, né, o atendimento em si, como são repassadas todas as informações e todos os problemas que você quiser para acompanhamento, né, para tratar numa sessão da análise corporal.